Salmo de número 25. Vou pedir para eles exporem ali. Salmo 25, verso de número 14. O Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhes ensina a sua aliança. Deus é amigo, ou seja, Ele se aproxima daqueles que têm por Ele temor. E quando eu me aproximo dEle, Ele me ensina como viver com Ele. Abra agora a carta que João escreveu, a primeira carta que João escreveu, melhor dizendo, não o Evangelho, mas a carta, capítulo de número 3 e o verso de número 1. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Isso porque eles não o conhecem. Vamos ler juntos aqui? Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Se Ele se dá a conhecer, para que a gente possa saber quem Ele é, eu preciso me aproximar dEle. E aqui começa uma grande confusão. Do nosso domingo retrasado, nessa caminhada para a presença de Deus, nós ouvimos aqui uma história sobre Enoque. E como Enoque, sendo tataraneto de Adão, deve ter sido impactado pelas histórias que ele contou. Uma das coisas que mexe com o nosso coração é que a partir daquele momento dele conhecer o que Adão viveu e passou, Enoque então passou a andar com Deus, e essa caminhada, essa intimidade com Deus foi tão intensa que a história conta que o irmão Enoque desapareceu, ele sumiu deste mundo. E contam os antigos que Enoque foi tomado por Deus. Tomado. Há uma confusão em nossa mente, principalmente pela questão religiosa. Nós, primeiramente, somos fundamentados em princípios religiosos para depois passarmos a entender propósitos, vontade e querer de Deus. Mas eu quero orar com você antes de nós prosseguirmos com essa palavra. Pai amado, João nos deixa claro que somos filhos do Senhor. Obrigado por esse privilégio. E nós estamos conhecendo o teu coração, entendendo quem é o Senhor, para que possamos também fazer com que a nossa vida ela tome a direção certa e os nossos pés trilhem o caminho que é da verdade e da vida. Para a glória do teu nome, mais uma noite nos reunimos em tua presença e pedimos que o teu Espírito ele seja aqui, meu Deus, o centro de tudo, nos ajudando a interpretar, a trazer a revelação da tua palavra. O teu Espírito seja o centro em cada coração, nos convencendo da sua verdade, do seu poder e da sua glória. Que assim seja. Você pode dizer amém comigo, no nome de Jesus? Então amém, pode se sentar. Nessa carta de João, fica-nos então muito claro, porque ele disse assim: vejam como é grande o amor
do Pai por nós. Jesus insiste em revelar que Deus agora, na sua manifestação gloriosa, Ele não é mais um Senhor em nossa vida, Ele quer ser o nosso Pai. O que muda muita coisa. Na caminhada de Enoque, conhecendo os feitos de Deus, transmitidos pelo seu tataravô, esse conhecimento a respeito de Deus, de andar com Deus, ele foi transferido. Diz que o próximo na geração foi o próprio Noé. Diz que Noé também andou com Deus. E porque ele andou com Deus, Deus revelou coisas para ele, como por exemplo, mostrou para ele quando o mundo, ou como o mundo seria julgado e destruído. O mundo foi pego de surpresa, mas Noé não. Porque ele andava com Deus. Todo mundo parece que ficou ali. Caramba, como que Noé sabia de coisas que nós não sabíamos? Ele tentou explicar, mas as pessoas insistiam em dizer que o que ele falava era loucura, não fazia sentido. Como talvez para você aqui, dizer o que eu estou dizendo seja loucura, seja impossível para você. Mas vai raciocinando. Noé, que também andou com Deus, Deus revela para ele algo grandioso que mudaria o mundo como um todo. E a história continua. Abraão agora vem na história e recebe por parte de Deus um convite para andar com ele. Ele fala: olha, sai do meio dos seus parentes, sai do lugar onde você mora e vem comigo para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Ou seja, passe a andar comigo, caminhe comigo, e você chegará em um lugar e acontecerão coisas. E não foi diferente com Abraão. A história conta que Abraão, por caminhar com Deus, agora ele se torna o pai da fé. Ou seja, o primeiro homem na face da terra que viveu tão somente e só pela fé. Porque ele não teve um só sinal em significância de Deus dizer: já vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, sai do lugar onde você mora e eu ainda vou te mostrar o que eu farei. Ele não tinha nada de palpável no momento. A princípio, ele teve que abandonar tudo o que tinha e caminhar só na dependência de Deus. Aí vem o seu filho Isaac e chega na geração de Jacó, na história de Jacó. Jacó vive um momento extraordinário. Os seus filhos vão se tornar agora a base estrutural de uma grande nação, seus 12 filhos. E tem um momento magnífico na vida de Jacó que é surpreendente. Diz que ele tem uma visão em um momento da vida dele, em que uma escada ligava o céu e a terra, e ele via que anjos subiam e desciam. Tamanha era a intimidade, o contato que ele tinha com Deus. Porém, é muito comum que a gente interprete errado algumas coisas que Deus fala. Não é raro que as pessoas tenham uma má compreensão de coisas que Deus está falando na Bíblia, mas não é bem daquele jeito que a pessoa está entendendo. Não é raro. E tem muita gente que diz: eu leio a Bíblia e não entendo nada. É ou não é? É porque às vezes nós lemos a Bíblia só como um livro, sem entender a história, de onde vieram, para onde iam, quais propósitos e fundamentos. E eles entenderam uma coisa errada. Eles acharam que Deus estava tirando eles debaixo de uma vida de escravidão e levando para o paraíso.
ele disse que eles teriam um paraíso. Só que antes deveriam conhecer a Deus primeiro. Saber quem é Deus. Quem vem acompanhando a gente nessa jornada se lembra que teve um momento que Moisés insistiu para levá-los para a presença de Deus. Eles disseram: fala você com Deus, a gente tem medo dele. Você acredita que tem gente até hoje que tem medo de Deus? Que não fala com Deus porque tem medo? Prefiro que o pastor Cássio ore por mim, porque se tiver que morrer, morre o Cássio e não eu. É mais ou menos assim. E eles entenderam que Deus os estava levando para o paraíso. Não que não fosse uma verdade, mas ele, olha, peraí, antes de chegar no paraíso, ele falou para Moisés: leve o meu povo para o deserto para me adorar. A experiência já tinha sido feita uma vez, de colocar gente sem pecado morando num lugar perfeito, e eles conseguiram estragar o lugar perfeito. Porque você acha que a sua felicidade, às vezes a sua alegria, ela está em alcançar um estado onde a sua vida não tenha problema. É ou não é? Quando todos os problemas acabarem, eu vou ser. Você já experimentou isso. Você já buscou por milagres que eles chegaram na sua vida, e você continuou triste, continuou resmungando, ranheta. É ou não é? Deus já fez muita coisa por você, que era o que você queria, e você disse assim: se chegar eu me alegro. E aí chegou e você continuou ruim, difícil de se lidar. Então Deus falou: olha, eu não posso colocar vocês no paraíso sem que esteja com vocês. Então houve uma má interpretação das coisas. A gente imagina que Deus existe para fazer o que eu quero, e só para me agradar. É ou não é? Tem gente aí que fala que não gosta de ser paparicado, mas se Deus te colocasse comidinha na boquinha, desse banho em você, trocasse sua fraldinha, você ia viver feliz, não ia? Ia. Porque é tudo que uma pessoa às vezes ele quer. E fala que ele odeia quem é paparicado, mas se Deus paparicasse, cortasse o seu cabelinho, fizesse a sua barba, é ou não é? E não é isso que as pessoas andam atrás? De que Deus somente faça aquilo que elas querem que seja feito? O tema da nossa mensagem aqui é um pouco estranho. É no que e quem. Por que no que e quem? Você vai entender já. A má interpretação do povo de Israel fez com que eles não compreendessem o que de fato Deus queria com eles. Abre aí Êxodo capítulo 19, versículo de número 4. Êxodo 19, 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para quê? Deus não está me levando para uma bênção ou um milagre. Para onde Ele está me levando? Para Ele. Êxodo 19:4. Êxodo. Eles imaginaram que Deus só queria levá-los para o paraíso. Mas o que Deus queria? Levá-los para perto dele. Lá no livro de Números,
no capítulo 16, o verso 14, eles expõem essa tristeza. Números 16, 14. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Você está tentando enganar estes homens? Nós não? É mole isso. Eu conheço muita gente decepcionada com Deus, porque não entende o que Deus fala. Você já falou esse tipo de coisa aqui? Eu já. O Senhor me enganou. O Senhor me passou para trás. Porque eu pensei que fosse diferente. Por que nós nos enganamos, irmã Cátia? Porque o nosso coração está no que Deus pode me dar e não em quem Deus poderia ser para mim. Quando o coração de alguém está no que Deus pode fazer e não em quem Ele é, a confusão começa. Eles entenderam isso mais ou menos assim. O Senhor falou que tinha uma terra que manava leite e mel, sim, falei. E eles colocaram o coração onde? No que eles poderiam alcançar. E que Deus havia se tornado para eles então só um meio e não o seu propósito. Eu vou falar aqui um pouquinho de valor. Aqui no Brasil, uma garrafa dessa de água, aqui numa rede de supermercados que nós temos aqui perto, ela não custa mais que R$1. Quanto que você acha que custaria uma garrafa dessa de água no deserto do Saara, diante de alguém que está com sede? Quem faria o valor dessa água? Quem tem a posse, correto? Aqui, como nós temos água em abundância, quem distribui a água também coloca o valor que quer, mas é claro que o valor dela, em uma região onde nós temos ela em fartura, ela é um tanto mais em conta. Eu não pesquisei, mas deve valer como ouro uma garrafa de água dessa num lugar como aquele. Eu quero falar sobre valor. Todo mundo busca algo de valor, sim ou não? Algo que seja importante, que seja grande. Todos nós. Quem determina o valor das coisas, na maior parte das vezes, das coisas, das condições, das pessoas, não é o outro, somos nós mesmos. Somos nós que damos valor, ou que condicionamos valor, eu disse, a coisas, situações, pessoas. Por exemplo, para alguém, como a Miriam compartilhou comigo hoje lá no velório, para algumas pessoas naquele velório, Deus não valia nada. Era assim, Miriam, não era? Isso é um direito. Para algumas pessoas lá, Deus não fazia sentido. Não fazia sentido ter um sacerdote lá para falar alguma coisa. Para outros, Deus tem um valor imenso. Para algumas pessoas, Deus é a razão da sua vida. Então quem determina o valor não é o ser, a coisa ou a situação, é quem está em busca ou desejando a posse.
Tem alguém aqui que tem alguma louça daquela bem antiga, que a pessoa que te deu, você amava muito ela, e essa pessoa já faleceu? Tem? Alguém já quebrou uma dessas peças dessa louça? A neta? Ficou brava? A neta entendeu que a senhora ficou brava? Por que ela não entendeu? Porque a senhora que sabe o valor que tem aquela xícara, é ou não é? Quase acabou com a senhora. Quase acabou com a senhora quando ela quebrou. E a neta saiu dando risada, como se não tivesse feito nada. Era normal, né? É, bem assim. Quem é que dá valor às coisas, pastor Cássio? É a gente mesmo. É você que sabe a que custo, a que preço isso chega ou acontece. Tem gente que nem coloca a louça lá, é ou não é? Você nem tem alguma coisa lá, Cristiano? Que nem coloca? Não. Isso aqui não. Eu vou morrer porque você entende do valor daquilo. Para alguns, pastora Jaqueline, a vida tem valor. Mas tem gente que a vida é tão sem valor que ele tem coragem de matar uma criança antes mesmo dela nascer, o aborto. Tem casal que faz de tudo para segurar uma criança dentro de uma gestação, porque às vezes o corpo da mãe lá, ele tem uma série de situações, e tem aquela coisa toda de fazer o repouso. Não, e outro trata a vida como se fosse nada. Não vamos longe, há pouco tempo, aqui na nossa região, encontraram uma criança dentro de uma lata de lixo, recém-nascida. Então, para alguns, a vida tem um valor tremendo. A pessoa luta, briga para que o filho nasça, para que ele venha. Outros não estão nem aí. Quem é que dá sentido e valor para as coisas, para as situações, para as pessoas? Somos nós mesmos. Outra coisa, tem gente aí vivendo relacionamentos, casamentos, namoro, noivado, seja lá o que for, que isso já perdeu o valor para ele, que ele já não luta mais, ele não briga mais, ele não se importa mais. E para ele sair daquilo ou abandonar não faz diferença alguma. Mas tem gente que está lutando com unhas e dentes, brigando consigo, com o mundo, para tentar manter a sua família unida, junta, está investindo tempo, está lutando para ser diferente. Então a visão de valor para cada um é muito diferente. E se você começar a passar a pensar a respeito de valores e vida, coisas, como que uma pessoa consegue usar droga até acabar consigo mesmo? Não valoriza a vida que tem. E por aí vai. Olhando a situação toda, o que Deus é, como Ele faz, dessa maneira, pastora Neuza, fica fácil de entender por que Deus tem tanto interesse na senhora. Se sou eu, se é o outro que dá valor, fica fácil de entender agora por que Deus tem tanto interesse na senhora. Tem tanto interesse em você, tem tanto interesse no Marcos, no Fábio. Você já parou para pensar? Porque eu já muitas vezes, meu irmão, o que Deus vê em mim? O que Deus enxerga em mim, Fábio? Caramba, eu dou tanta mancada, furo tanto com ele. O que será, Jorge, que Deus vê tanto em mim? Porque Ele é que sabe o valor que você tem. E que valor que eu tenho, Jaqueline?
Ele me fez para ser filho dele. Não é só um título, não, é ser como Ele é. Ele me fez, porque alguém brincou comigo essa semana, falou assim: pastor Jean, não precisa nem fazer DNA entre o senhor e o seu Mariano. Eu falei, graças a Deus, né, dona Júnia? Não precisa nem fazer DNA. Meu pai pode ser chato, baixinho, tagarela, falar carreta, não é? Mas é um orgulho, meu irmão. Por que Deus tem tanto interesse na senhora, Salete? Porque ela é minha filha. Por que Deus não desiste? Porque é meu filho. Por que Deus não para de falar comigo, mesmo eu sendo como sou? Porque você é filha dele. E tudo que Ele quer é me mostrar um caminho que me leve para Ele, e não para mim mesmo. Por que Deus não me abandona? Por que Ele não me larga? Por que Ele não me esquece? Eu não vou falar de mães aqui, porque mãe tem comportamento diferente do pai. O senhor é pai. Tem lá alguma dificuldade entre pai e filhos, não tem? Mas deixa de insistir com Deus que as coisas sejam diferentes, mesmo que às vezes te aborreça e te chateie. Porque quem entende do valor que o teu filho tem? É o teu filho como filho ou é você como pai? Deus não te fez para ser para Ele um espectador, uma criatura andante nesse mundo. E Jesus deixou bem claro para a gente: como filho mais velho, eu vim abrir o caminho para que os nossos irmãos sejam encontrados, para que os nossos irmãos voltem para casa, para que os nossos irmãos estejam em casa. Você pode achar que tudo tinha só a ver com paraíso, terra que mana leite e mel. Não. Primeiro eu vou para o deserto adorá-lo. Eu vou me reconciliar com o Pai, para que depois de reconciliado, anel no dedo, roupas novas, eu possa novamente me assentar à mesa como filho, como alguém que ainda é participante de uma herança gloriosa. Só você sabe o valor que algumas coisas têm para você. Alguém pode dizer assim: não, para mim não tem o mesmo valor, mas para você, que envolvido está e que conhece, sabe que valor aquilo tem. É por isso que as pessoas, quando nos olham, elas ficam intrigadas: mas como? Por qual motivo que você é assim, tão entregue, tão dedicado, tão... Por quê? Porque é você que conhece o valor que isso tem para você. Você pode achar que não existe valor nenhum sobre a sua vida, mas Ele disse assim, e aqui esqueça, viu? Não é porque você é especial, porque é o último biscoitinho do pacote, porque Deus, quando te vê, Ele fica todo molengo. Não. É porque você é filho dele. E se Ele é pai,
como nós imaginamos que ele seja, o coração de um pai. Aqui não é nenhuma analogia para dizer que é melhor ou pior. Uma mãe morre pelo filho, é ou não é? As mulheres que estão aqui, sim ou não? E na cabeça de toda mãe, ela diz assim: nenhum pai morreria por um filho como uma mãe morreria. É ou não é? Uma mãe pelo filho, pastora Jaqueline, tenta segurar debaixo das asas, proteger, é ou não é? E o pai parece o desleixado, vai embora, vai fazer a sua vida, porque isso na cabeça da mãe não é amor, não é isso? A mãe tem essa coisa de proteger, mas só o pai tem a coragem de dar ao filho a liberdade que ele poderia ter. Vai lá, meu filho, faça o que tem que ser feito. Aí você lembra o que o filho disse? Senhor, na minha vontade não faria, o Senhor me deu a liberdade de escolher. Mas como o Senhor me deu a liberdade de escolher, eu uso a minha liberdade não para satisfazer a mim mesmo, mas para fazer a tua vontade, meu Pai. Tenta entender como esse Cristo voltou aos céus. Ele poderia ter voltado ao céu sem cumprir o propósito. Que pai não sentiria orgulho de um filho que veio, passou pelo que passou e voltou tendo cumprido a tarefa que o pai lhe determinou? Então por que esse interesse? Porque ele é pai. Ele nos fez e nos deu essa liberdade de fazermos com a nossa vida o que nós quisermos. Mas quando ele me deu a liberdade, ele não deu a liberdade dizendo assim, faça, não. É aquele tipo de liberdade que ele, dentro do coração dele, disse, não tem para onde ir. E você sabe disso, você está aqui dentro, você sabe. Você já andou por muitos caminhos, você não tem para onde ir. Toda a liberdade que há e existe em você sempre te leva para um caminho que te desgraça, te quebra, te destrói. E ele me deu essa liberdade para que eu entenda que eu posso ir aonde quiser, mas que o meu lugar é na casa dele, é na presença dele e nunca longe dele. É por isso que tem muita gente que não entende quando o filho chamado de pródigo volta, o irmão dele fica indignado e fala assim, caramba, esse moleque fez o que fez. O que não é segredo algum. No que o seu coração está preso? No que Deus pode te dar? Ele pode te dar muita coisa, mas o seu coração deveria estar preso em quem? Em Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai doer como ofensa, mas não entenda, não me interprete mal. Com Deus até no inferno eu estou bem, ainda que passe pelo vale da sombra e da morte. Se estiver comigo, nenhum mal te sucederá. Na presença do Pai, posso estar aonde for. E sozinho, garantia nenhuma eu tenho. E você sabe disso. Então quando nós cantamos aqui que Ele abriu mão da glória, Ele abriu mão de tudo que era e tinha, foi para nos mostrar que esta vida, este caminho, é o caminho que Ele espera que eu e você tomemos. E Ele não está preocupado com o quanto a minha vida o ofende, ou com o quão distante eu esteja,
ou com quão indiferente seja para mim ser ou não ser dele, estar ou não estar nele, ou se o meu estilo de vida, ele não se encaixa no padrão daquilo que o Pai espera que eu tivesse. Ele é o nosso Pai, e Ele vai continuar insistindo, Ele vai continuar nos chamando, Ele vai continuar desejando que nos aproximemos dEle. Mas no que o seu coração está? Está mergulhado em tristeza, em distância, em abandono, porque de fato sozinho não tenho sido ninguém, não sou nada. Mas se o seu coração estivesse em quem pode, e eu conheço quem pode te ajudar nessa noite, a tirar você dessa fossa, dessa solidão, dessa dor, desse sofrimento. Existe um Pai que insiste, não porque eu sou mais bonito do que o outro, mas só, e isso para mim já é muito, porque eu sou filho, e eu vim dele. Tem alguém aqui nessa noite que anda distante dos caminhos do Senhor e está disposto, desejoso de voltar para Ele? Levanta sua mão onde você está. Eu gostaria de voltar para o Senhor. É tudo que eu mais quero. Alguém que por muitos anos você se julgou indigno. Não sou digno dessas coisas de Deus, não. Eu sou muito ruim, eu sou isso. Ele sabe de tudo isso. Você não precisa explicar para Ele. Se tem alguém que me conhece, é Deus. Se eu sou chato, se eu sou ruim, se eu sou bom, se eu sou perfeito, se eu sou todo torto, Ele sabe. Para Ele nada dessas coisas o confunde ou se torna uma problemática para que você como filho não se aproxime dEle. E esta é noite de nos aproximarmos do Senhor, porque nós entendemos errado. O nosso coração às vezes está preso, imaginando que as coisas que Ele pode me oferecer é que vão me trazer alegria. Não. Se o seu coração estivesse nele, em quem de verdade pode te ajudar, tudo teria sido ou estaria muito diferente. Você pode fechar os seus olhos?